Oi, meu nome é Isaac e nós iremos estudar agora relações entre elementos e conjuntos. Os elementos de um conjunto possuem uma relação de pertinência com esse conjunto. Assim, dizemos que um objeto X pertence a um conjunto M quando X é elemento de M. Nesse caso, escrevemos simbolicamente X pertence a M. Esse símbolo aqui significa pertence. Por outro lado, se Y não é elemento de M, dizemos que Y não pertence a M e escrevemos simbolicamente da seguinte maneira: Y não pertence a M. Y é o elemento e M é o conjunto. Para o conjunto E igual a, abre chaves, X, tal que X é um número natural ímpar e X menor do que 10, fecha chaves, e F igual a, abre chaves, 3, 4, 6, 9, fecha chaves. Você está tendo dois conjuntos. O conjunto E, formado pelos números naturais ímpares menores que 10. Então, eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Como ele deixou bem explícito, ele quer números naturais ímpares. A gente vai eliminar todos os números pares. No caso do 0, ele nem é par, nem é ímpar. Está fora. O 1 é ímpar, o 2 está fora, que é par, o 3 é ímpar, o 4 está fora, o 5 é ímpar, o 6 está fora, o 7 é ímpar, o 8 está fora, o 9 é ímpar. Detalhe, ele utilizou essa linguagem. X é menor do que 10. Eu não posso incluir o 10, porque aqui ele não colocou X é menor ou igual a 10. Se ele tivesse colocado X é menor ou igual a 10, eu teria que colocar o 10. Certo ou errado? Errado, porque o 10 também é par. Então, os números que pertencem ao conjunto E são 1, 3, 5, 7 e o 9. O conjunto F tem os elementos 3, 4, 6 e 9. Vamos agora analisar caso a caso. Aqui eu tenho um elemento 1, aí a pergunta é, ele pertence ao conjunto E? Eu tenho um número 1 no conjunto E? Tenho. Tá bem aqui, ó. Então aqui eu boto E de pertence. 1 pertence ao conjunto E. O número 1 pertence ao conjunto F? Dá uma olhada lá os elementos do conjunto F. 3, 4, 6 e 9. Tem um número 1? Não, não tem um número 1. Então aqui o símbolo é esse, ó. É um Ezinho riscado, que diz exatamente que o 1 não pertence ao conjunto F. O 4, ele pertence ao conjunto E? Dá uma olhada. No conjunto E, eu só tenho a presença dos números ímpares. Então, o 4, que é par, não pertence ao conjunto E. O 4 pertence ao conjunto F? Dá uma olhada aqui, ó. O elemento 4 está no conjunto F. Então, aqui eu boto 4 pertence ao conjunto F. O elemento 7 pertence ao conjunto E? Vamos dar uma olhada. No conjunto E, eu tenho um elemento 7? Sim. Então, aqui eu coloco 7 pertence ao conjunto E. O 7 pertence ao conjunto F? Observe, aqui no conjunto F não tem a presença do 7. Então, o 7 não pertence ao conjunto F. O 9 pertence ao conjunto E? Dá uma olhada lá no conjunto E se tem o elemento 9. Olha ele bem aqui, ó. O 9, ele pertence ao conjunto E. O 9, ele pertence ao conjunto F? Dá uma olhada no conjunto F. Tem o elemento 9? Tem. Então, o 9 pertence ao conjunto F. Agora nós temos aqui o conjunto A, formado pelos elementos Azinho, e esse Azinho, obrigatoriamente, tem que ser um número natural. E esse número natural
tem que ser múltiplo de 3. Professor, o que seria esse múltiplo de 3? É só você lembrar a tabuada de 3. 3 vezes 0, que dá 0. 3 vezes 1, que dá 3. 3 vezes 2, que dá 6. 3 vezes 3, que dá 9. E assim sucessivamente. Então o tio vai colocar aqui reticências, porque ele vai suprimir outros possíveis resultados, porque não acaba aqui. O conjunto A, por apresentar n números infinitos, ele é um conjunto infinito. Não dá para identificar o último elemento do conjunto A, porque o último elemento do conjunto A é um múltiplo de 3, e nós temos inúmeros múltiplos de 3. Aqui embaixo eu tenho a representação, conjunto A pela letra A maiúscula, igual a abre chaves, o primeiro elemento, o 0, o segundo elemento, o 3, o terceiro elemento, o 6, o quarto elemento, o 9. E se eu tivesse continuado, tio? Tinha achado quem? Como ele é múltiplo de 3, então vai aumentar de 3 em 3. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. E assim sucessivamente. Agora temos o conjunto B, representado pelos seus elementos Bzinho, tal que esse Bzinho ele é obrigatoriamente um divisor positivo do número 12. Deixou bem claro aqui divisor positivo, porque existe dois tipos de divisores, os positivos e os negativos. Ele quer os positivos. Então vamos pegar o 12 e dividir por 1. Se eu pegar o 12 e dividir por 1, eu acho ele mesmo, né? 12. Agora pegue o 12 e divida por ele mesmo. Se eu dividir ele por ele mesmo, 12 dividido por 12, dá 1. Só tem esses dois divisores? Não. Por quê? Porque o 12, se você reparar, o último número é 2. Então, 12 é par. 12 é divisível por 2. 12 dividido por 2 dá 6. E o 12 também é divisível por 6, que dá 2. O 12... ele é divisível por 3? Observe, se eu pegar 1 e somar com 2, dá 3. E 3 é divisível por 3. Se eu fizer a soma dos valores absolutos de um número e o resultado der um número divisível por 3, isso quer dizer que o número também é divisível por 3. Para eu saber se o número é divisível por 3, é só somar os valores absolutos. No caso aqui, 12 dividido por 3 dá 4. E se eu pegar esse 12 e dividir por 4, dá 3. Então, os divisores do 12 são 12, 1, 6, 2, 4 e 3. O conjunto B é um exemplo de conjunto finito, porque dá para identificar o último elemento. E o conjunto B tem com elementos organizados em ordem, o número 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4, o elemento 6 e o elemento 12. Todos esses números são divisores do número 12. O conjunto C tem como elementos o Czinho. E esse C, ele é obrigatoriamente um número primo. Que tipo de número primo? Par. No caso aqui, números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Os números que são primos, o 2, porque ele é divisível por 1, que dá 2, e o 2, porque ele é divisível por 2, que dá 1. Quantos divisores tem o 2? Só 2. O 2 e o 1. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Depois do 2, eu tenho quem? Os outros números pares, que são o 4, o 6 e assim sucessivamente. Dá uma olhada no 4. Ó. 4 dividido por 1 dá 4. Se eu pegar esse 4 e dividir por 4, vai dar 1. Só que o 4 é um número par. Então, se ele é um número par, dá para dividir por 2, que dá 2. Só aqui eu tenho quantos divisores para o 4? 3 divisores por 4. Se eu tenho 3 divisores por 4, ele já não se classifica como número primo. Para ser número primo, ele tem que ter 2 divisores. Ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Se você olhar o 6 eu posso dividir por 1, que dá 6. O 6 eu posso dividir por 6, que dá 1. O 6 é par, dá para dividir por 2, que dá 3. E o 6 dá para dividir por 3,
que dá 2. Só aqui eu tenho quantos divisores para o 6? 1, 2, 3, 4 divisores. Para ser primo eu teria que ter 2 divisores. Ele teria que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Qual é a observação que eu dou para vocês, alunos e alunas? É que quando eu falar de número primo par, todos os números pares não são primos, com exceção de quem? Do número 2. O 2 é o único número par que é primo, tá bom? Então, o conjunto C é um exemplo de conjunto unitário. Por que ele é unitário? Porque ele tem um único elemento. Um conjunto que possui apenas um elemento. Então, aqui ficou escrito dessa maneira, está errado. O conjunto C é formado pelo elemento 2 e somente 2. É um conjunto unitário. E quem é esse 2? É o único número primo par. Aqui nós temos o conjunto D, onde D tem que ser um número inteiro e D ao quadrado é igual a 2. Então, se eu pegar D ao quadrado igualar a 2, eu pegando esse 2 passando para o outro lado, ele passa na forma de radiciação. Então fica D é igual a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Observe que aqui eu tenho a presença da vírgula. E ele pediu para que o número fosse um número inteiro, ou seja, sem a presença da vírgula. Ele não pode ser um número decimal. Então, como eu não tenho como resultado um número inteiro, eu vou dizer que D, o conjunto D, ele não tem nenhum elemento que o represente. Então, eu represento de que maneira? Que esse conjunto D é um conjunto vazio. Pode ser representado dessa maneira ou dessa outra maneira. O conjunto D é um conjunto vazio, ou seja, não possui elementos, pois não existem números inteiros. D tal que D ao quadrado é igual a 2. Então, na hora que eu extraio a raiz de 2, eu tenho uma resposta aproximada de 1,4. E 1,4 não é um número inteiro. É um número decimal. Quando todo elemento de um conjunto A também é elemento de um conjunto B, dizemos que A é subconjunto de B ou que A está contido em B. E escrevemos simbolicamente da seguinte maneira. A, esse símbolo aqui, ele representa o contido em B. Então, A é um subconjunto de B. Essa relação de contido e não contido, ela é uma relação que acontece entre conjuntos. Essa relação entre os conjuntos é chamada de relação de inclusão. Por exemplo, se A tem como elementos o 4 e o 5, e B tem como elementos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, então eu posso dizer que A está contido em B. Por quê? Pois cada elemento de A é também elemento de B. Quem são os elementos de A? 4 e 5. Se você der uma olhada, o 4 também está no conjunto B. O 5 também está no conjunto B. Então, eu posso dizer o quê? Que A é um subconjunto de B. Aqui do lado eu tenho uma representação do diagrama de Venn. Eu tenho o subconjunto A que está dentro do conjunto B. Como é que eu represento isso? De maneira simbólica. A, usa esse símbolo aqui, ó, quer dizer contido em B. Todos os elementos de A são elementos de B. A é subconjunto de B. Para A não ser subconjunto de B, basta existir um elemento de A que não seja elemento de B. Nesse caso, dizemos que A não está contido em B e escrevemos simbolicamente dessa maneira. A não está contido em B, porque tem pelo menos um elemento de A que não se encontra no conjunto B. Vamos pegar, por exemplo, esse conjunto aqui A e fazer uma relação com o conjunto B. O conjunto A tem como elementos o 0, o 1 e o 2. O conjunto B tem como elementos o 1, o 2 e o 3. Então, A não está contido em B, pois
o 0 é um elemento encontrado no conjunto A e não é encontrado no conjunto B, pois 0 pertence ao conjunto A, mas o 0 não pertence ao conjunto B. Além disso, o B não está contido em A, pois o elemento 3 do conjunto B é encontrado só no conjunto B. No conjunto A, eu não tenho a presença do elemento 3, que é encontrado somente no conjunto B. Além disso, B não está contido em A, pois o elemento 3 pertence a B, mas o elemento 3 não pertence a A. Quando eu vou representar pelo diagrama de Venn, eu tenho aqui o conjunto A com os elementos 0, 1 e 2, o conjunto B com os elementos 1, 2 e 3. O A tem como elemento exclusivo dele o 0, que é só encontrado no conjunto A e não é encontrado no conjunto B. E o B tem como elemento exclusivo dele o 3, que é encontrado só no conjunto B e ele não é encontrado no conjunto A. Então, eu posso dizer que o conjunto A não é um subconjunto de B, não está contido em B, e o conjunto B também não é um subconjunto de A, ou seja, o B não está contido em A. Dados os conjuntos A e B, se A está contido em B e B está contido em A, então todo elemento de A é elemento de B, e todo elemento de B é elemento de A. Logo, o conjunto A e o conjunto B possuem os mesmos elementos. Se o conjunto A e o conjunto B possuem os mesmos elementos, eu posso dizer que esses dois conjuntos são iguais e representar da seguinte maneira: o conjunto A é igual ao conjunto B. Por quê? Os elementos que eu encontro em A também encontro em B, e os elementos que eu encontro em B eu também encontro em A. São os mesmos elementos. Pela simbologia matemática, eu vou escrever da seguinte maneira: o conjunto A é igual ao conjunto B. Tio, o que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo, ele quer dizer se e somente se. Então, o conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se o conjunto A estiver contido em B e o conjunto B estiver contido em A. Ou seja, o conjunto A é um subconjunto de B e o conjunto B é um subconjunto de A. Os elementos que eu encontro em A, eu encontro em B, e os elementos que eu encontro em B são os elementos de A. Então, eu posso dizer que esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, são conjuntos que apresentam os mesmos elementos, são conjuntos iguais. A relação de inclusão tem as seguintes propriedades: reflexiva, antissimétrica e transitiva. Vamos estudar cada uma delas. Na reflexiva, você tem o conjunto A que está contido em A, para qualquer conjunto A. Ou seja, todo conjunto está contido em si mesmo. Tio, e se fosse o conjunto B? Você ia fazer a mesma coisa. O conjunto B está contido no conjunto B para qualquer conjunto B, ou seja, todo conjunto está contido em si mesmo. Tio, se fosse o conjunto C? O conjunto C está contido no conjunto C para qualquer conjunto C, ou seja, todo conjunto está contido em si mesmo. Se todo conjunto está contido em si mesmo, essa propriedade é conhecida como propriedade reflexiva. Propriedade antissimétrica. Se o conjunto A está contido em B e o conjunto B está contido em A, então eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Tio, foi o que nós acabamos de estudar. Isso mesmo. Aquela relação entre conjuntos, ela é a relação que usa a propriedade antissimétrica, aonde os elementos de A são encontrados no conjunto B e os elementos de B do conjunto B são encontrados no conjunto A. Então, eu posso dizer que os elementos A e B são os mesmos. Se os elementos de A
do conjunto A e de B são os mesmos, eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Trata-se da condição de igualdade de dois conjuntos. Por exemplo, A tem como elementos o 1, o 2 e o 3. O B, o conjunto B, tem como elemento o 1, o 2 e o 3. Como os dois conjuntos apresentam os mesmos elementos, eu posso dizer que A está contido em B, que B está contido em A e que A, o conjunto A, é igual ao conjunto B, pois apresentam os mesmos elementos. Que propriedade é essa? Antissimétrica. Terceira e última propriedade transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C, então o A vai estar contido em C. Como assim, tio? A propriedade transitiva da inclusão de conjuntos representa um negócio chamado de silogismo e é utilizada para avaliar argumentações lógicas simples. Observe um exemplo desse tipo de silogismo. Silogismo, o que quer dizer? É o raciocínio dedutivo formal que organiza afirmações com base em estruturas lógicas. Vamos pegar aqui como exemplo esse silogismo. Todo gafanhoto é inseto. Todo inseto é invertebrado. Logo, todo gafanhoto é invertebrado. O conjunto A está contido em B e o conjunto B está contido em A. Ou seja, o conjunto A está contido em B, todo gafanhoto é inseto. O conjunto B está contido em C, ou seja, todo inseto é invertebrado. Logo, todo gafanhoto é invertebrado. O conjunto A vai estar contido no conjunto C. A isso nós atribuímos o silogismo. Todo gafanhoto é inseto? Sim. Todo inseto é invertebrado? Sim. Essas duas afirmações são as premissas. Então, a partir dessas duas premissas, eu tenho uma conclusão de que todo gafanhoto é automaticamente invertebrado. E o que seriam as premissas? Premissa é fato ou afirmação que serve de base para a conclusão de um raciocínio. Só concluímos isso por quê? Porque todo gafanhoto nós sabemos que é inseto e que todo inseto é invertebrado. Ou seja, todo gafanhoto é um invertebrado. Chegamos a esta conclusão a partir de duas premissas, de duas afirmações, de dois fatos. Observe que é possível chegar a uma conclusão com base em duas premissas. Nesse tipo de argumentação, garante-se a veracidade da conclusão sempre que as premissas forem verdadeiras. Para que a conclusão seja correta, é necessário que as premissas sejam fatos, sejam verdadeiros. Se A é um conjunto de gafanhotos e B é o conjunto dos insetos, e C temos a seguinte premissa: que A, que são os gafanhotos, estão em B, que são os insetos, ou seja, todo gafanhoto é inseto, e B, que é inseto, está contido em C, que são os invertebrados, ou seja, todo inseto é invertebrado. Logo, o A, que são os gafanhotos, estão contidos em C, que são os invertebrados. Tio, eu não entendi muito bem isso não. Vou ser sincero. Vamos dar uma olhada no diagrama? O conjunto A é representado por todos os gafanhotos. O conjunto B é representado por todos os insetos. E o conjunto C é representado pelos invertebrados. Então, o que eu posso dizer? Que os gafanhotos são insetos e os insetos são invertebrados. Então, se o gafanhoto é inseto e os insetos são invertebrados, concluímos que os gafanhotos são invertebrados. Linguagem matemática. A está dentro de B? Está contido em B? Tá. B está dentro de C? O conjunto B é um subconjunto de C? Sim. Então, o A é um subconjunto de C. O A está contido em C, por conta das duas primeiras premissas. Todo gafanhoto é inseto e todo inseto é invertebrado. Qual é a conclusão? Todo gafanhoto é invertebrado. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal.
e ativar o sininho. das notificações. Até a próxima! Tchau.